Olá, seja bem-vindo ao Projeto Seu Lar. Hoje o vídeo foi feito especialmente para você que acabou de comprar um apartamento ou você ainda está na negociação final ali para comprar um apartamento e não faz ideia de quais são os próximos passos. Então eu te recomendo muito acompanhar até o final. Porque se você acompanhar esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai ter insights muito legais, onde você vai conseguir ter uma boa economia e fazer o projeto do jeito correto, sem se perder no meio do caminho. Se você já gostou do tema, curte aqui, se inscreve no canal, porque isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Mas sem mais delongas, eu quero passar para você 4 passos, 4 etapas que você tem que avaliar antes de finalizar todas as compras e quais são os processos para você ter o apartamento dos sonhos. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que está sendo colocado no apartamento pela incorporadora. E por que isso é tão importante? Bom, a gente tem duas opções. Primeira opção, quando você ainda consegue negociar com a incorporadora, e segunda opção, para quem não consegue mais negociar com a incorporadora. Vamos para a primeira opção, para quem consegue negociar. Geralmente, as incorporadoras, as construtoras, elas dão algumas opções de revestimento, de acabamento, de pedras que vão ser colocadas no imóvel. E aí, tem gente que gosta dessas opções e querem trabalhar com ela no apartamento. Show de bola, você não vai precisar fazer a substituição. Mas o que eu vejo com muita frequência são pessoas que veem isso, mas que não gostam dos acabamentos que a incorporadora vai colocar. E aí, nesse momento, se você ainda não fechou o imóvel, algumas incorporadoras dão a opção de você negociar no preço para que seu apartamento vá sem esses itens, porque afinal eles vão ter o custo desse item. Mas se você conseguir negociar para não ter, você economiza 2 vezes. Primeiro, com a redução de valor e segundo, com a mão de obra para ter que retirar isso lá na frente. Agora, se nessa negociação eles falarem para você, não é possível você retirar esse item e ele não vai ser abatido do valor. Mas se você quiser, eu não faço a instalação. Isso também é uma ótima opção. Por quê? Porque por mais que você não consiga pleitear uma negociação melhor ali no apartamento para comprar ele com esses itens, você também consegue ter uma redução de preço na hora de fazer a mão de obra. Porque você vai ter que contratar carreta, você vai ter que contratar caçamba e você vai ter que contratar a mão de obra para poder tirar esse item do apartamento. Então você acaba tendo um custo maior para poder depois ter que refazer. Então, se você viu os acabamentos e você não quer, tenta negociar para abatimento de preço, ou se não for abater o preço, pelo menos não instalar, porque aí você já tem uma economia. Agora, se você não tem essa negociação, você não consegue espaço para negociar, tirar ou não ter, ou abater o preço, e eles vão colocar de qualquer forma, o que eu te recomendo muito é analisar todos os tipos de acabamento e revestimento que vão ser colocados no apartamento. Por quê? Porque isso é importante na hora de fazer a lista dos itens que você for comprar, você saber o que você vai aproveitar e o que você não vai aproveitar do apartamento. Porque às vezes você consegue aproveitar, por exemplo, a pedra que tem lá, você consegue aproveitar o tipo de revestimento, você consegue aproveitar alguma coisa. Então eu te recomendaria muito analisar o que vai ser aproveitado e o que não vai ser aproveitado antes de passar um projeto para o arquiteto ou para você mesmo ir lá e desenvolver o projeto. Então identifique o primeiro passo para comprar o apartamento é identificar os itens que vão, saber fazer essa negociação, se vai ou não, e se não tiver jeito, o que for ficar, você entender quais são os itens que vai ficar de fato no projeto. Agora, a segunda etapa, então a primeira é fazer essa identificação. A segunda etapa é você identificar quais itens você vai precisar comprar. Por quê? A partir do momento que você identificou o que não tem e o que tem, você vai precisar identificar aquelas coisas e aqueles itens que você precisa comprar para o apartamento. E antes de sair comprando ou antes de fazer projeto, você precisa fazer um planejamento, porque esse planejamento vai ajudar muito você na parte de negociação lá na frente, vai te ajudar a saber onde você vai investir mais, onde você vai investir menos. O planejamento é fundamental para quem comprou o apartamento, porque o custo do apartamento seria muito bacana se fosse 1 ou 2 itens, mas na verdade o imóvel você vai investir muito no apartamento. Geralmente, quem está comprando o apartamento e não vai aproveitar nada, vai refazer tudo, vai ter um investimento médio de mais ou menos entre 30% e 40% do valor do imóvel. Então, se você conseguir alguma coisa aqui para poder fazer o aproveitamento, é muito vantajoso.
Agora, se você não vai aproveitar nada, você precisa identificar outra coisa, que é o que você vai comprar. Porque na hora que você identifica o que você vai comprar e você sabe desse macro de investimento, você precisa saber onde você vai gastar e onde você não vai gastar. E se você tem o capital para poder fazer tudo de uma única vez. Porque muita gente que eu vejo comprando um apartamento na planta vai receber o imóvel daqui a 3 anos. E aí fala o seguinte, ó, a partir de agora eu não vou fazer nada, vou ir pagando o imóvel, quando chegar lá na frente eu vejo como que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Só que o valor fica muito caro, e aí chega lá na frente e não consegue mudar da forma correta. Só que se você não muda, vai estar correndo condomínio, vai estar correndo um monte de custo que você poderia antecipar tudo isso para poder conseguir ter uma segurança financeira melhor. Então identifique o que você vai colocar. Como assim? Bom, primeiro item. Eu vou trocar o piso ou não vou trocar o piso? Os eletrodomésticos. Eu tenho já algum eletrodoméstico? Não tenho eletrodoméstico? Se eu não tenho, quais eletrodomésticos eu vou colocar? E se eu tenho, quais eu vou aproveitar? Então essa primeira fase é uma fase de planejamento. Você não vai comprar nada, você não vai executar nada e você não vai contratar ninguém. Você vai primeiro entender quais são as suas necessidades. Por exemplo, móvel solto. Muita gente não sabe, mas móvel solto, dependendo do tipo de móvel, você investe muito. Hoje, sofá, por exemplo, tem sofás de mais de 20 mil, 30 mil reais. E dependendo do padrão do seu imóvel, tem sofá de mais de 100 mil reais. Então, olha só, é muito discrepante, variável aquilo que você vai investir. Então, entender quais são as necessidades que você vai ter vai te ajudar muito nesse planejamento. Uma outra coisa que muita gente não coloca na conta são as pedras, os revestimentos na parte de bancada, pia, ou até a própria pedra. Hoje em dia está usando muito pedra para poder fazer, ao invés de fazer porcelanato, fazer o piso com pedra. Então vai depender o que você vai trabalhar no seu imóvel, qual é a característica que você quer, e aí você vai conseguir fazer uma lista, então, de quais são os itens que você vai colocar ou não. Também vai te ajudar nessa lista, quando você fizer ela, entender se você vai trabalhar com iluminação por fita de LED, se você vai trabalhar com lâmpada, se você vai trabalhar, colocar espelho, se não vai, quais tipos de pintura você vai colocar, se vai ser pintura simples, se você vai fazer uma pintura mais artística, tudo isso é importante. Mas você ainda não vai ter o projeto. Só que por que você tem que fazer isso antes até mesmo de contratar um profissional? Porque se você fizer isso e você ter o norte, na hora que você for conversar com um arquiteto ou com um profissional de projeto e assim por diante, você vai conseguir dar o norte para ele do que você já planejou. Porque senão, uma coisa que eu vejo muito acontecer quando não tem esse planejamento é simplesmente ir para o projeto que está na moda, é simplesmente ir para um projeto que fica lindo e maravilhoso na tela, só que na hora de você fazer a compra desses itens, fica absurdamente mais caro do que o necessário. Agora, se caso você quiser uma consultoria para te ajudar nesse processo, é simples. Aqui embaixo eu tenho uma consultoria. Nessa consultoria eu tento te dar o norte, pegar na sua mão para te ajudar a contratar o profissional correto, a saber qual é a etapa de cada item que deve ser fechado. Então eu tento ajudar você nesse processo e isso vai te ajudar muito. Então clica aqui embaixo se você precisa de uma consultoria que a gente já vai conseguir te ajudar também. Mas, depois que você viu, então, quais itens não tem e quais itens tem, quais itens você vai comprar, agora você precisa entender, eu vou contratar um projeto com um arquiteto ou eu não vou contratar um projeto com arquiteto e eu vou ser o próprio arquiteto da minha casa. E aí, o que vai acontecer aqui? Você tem que ter uma tomada de decisão. Se você tiver tempo para conseguir tocar obra, executar a obra, ir em loja, pesquisar os acabamentos, desenvolver projetos, bom, você vai ter uma economia nessa parte do arquiteto. Mas o arquiteto, ele ajuda muito a ter um complemento de tudo, a conseguir olhar não só o projeto por exemplo, qual caixinha de tomada você vai usar, mas ele também te ajuda a identificar quais cores você vai trabalhar, quais cores são atemporais, identificar qual é o seu estilo para te ajudar a ter um projeto melhor. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai numa loja e acha aquele item maravilhoso. Aí a gente vai numa outra e vê um outro item muito bacana também. Aí a gente compra os dois, por exemplo, um sofá e uma poltrona. Só que na hora que você coloca os dois no mesmo ambiente, não fica do jeito que você imaginou. E o arquiteto, ele já tem essa visão para te ajudar. Mas aqui é uma escolha. Você pode contratar o arquiteto para te ajudar na parte de projeto ou não. Então você tem que identificar. Caso você não contrate o arquiteto, as lojas de móvel planejado geralmente têm profissionais que desenvolvem um projeto ali com a parte imobiliária, mas você vai conseguir ter um norte geral. Não vai ser a mesma coisa do que um arquiteto, mas te ajuda ali a ter uma economia e entender o projeto. Mas
Para poder, então, aqui viu a parte de arquiteto, poxa, você ainda não contratou, você tomou a decisão se você vai ver projeto ou não. Você vai ver aqui qual que você ainda está na parte de planejamento. Terminou de fazer o planejamento e entender quais itens você vai comprar, quais itens não, e entendeu se vai contratar o arquiteto ou não, agora o próximo passo é você fazer o levantamento de tudo isso e ver o quanto você vai investir nesses itens. Aí você fala, Lucas, eu não conheço, eu não sei, eu não faço ideia. Só que você tem que ter um norte de quanto você está disposto a investir no imóvel. Como eu comentei, para quem não tem nada, geralmente entre 30% e 40% do valor do imóvel. Ah, Lucas, eu não quero investir tudo isso, eu quero investir menos. Então você tem que entender quais são as necessidades e quais caminhos onde você vai economizar e onde você não vai economizar. Por quê? Porque, por exemplo, eletrodoméstico, existem vários tipos de perfis e linhas de eletrodoméstico. Existem linhas mais nacionais, existem linhas importadas, cada uma com uma característica. E aí você tem que aprofundar se você quer investir mais em eletrodoméstico ou se você quer ter uma economia no eletrodoméstico. Se você vai querer, por exemplo, fazer o que você vai fazer de reforma, porque nesse momento, às vezes você faz o levantamento geral e você vê que vai gastar muito, e aí você recua um pouco na parte de obra. Então tudo vai depender do quanto você quer investir. Porque se você chegar num arquiteto, ou num designer, ou num projetista de uma loja de imóvel planejado, sem saber pelo menos um macro de quanto você está disposto a investir nesse imóvel, o que vai acontecer é você fazer um projeto sem entender o norte, e aí depois vai ter que voltar tendo um baita de um retrabalho e investimento de tempo para adequar a sua realidade financeira. Então, você ter essa ideia, entender quais são os caminhos, vai te ajudar muito. E por isso que a consultoria é super vantajosa, porque eu tento te ajudar nesse processo. Tento não, eu vou te ajudar nesse processo para você identificar quais são as necessidades, onde dá para investir mais ou onde dá para economizar. Depois de definir, então, aqui a parte de projeto, você vai para a contratação ou não. Contratou, você vai passar para esse profissional quais são os caminhos que você quer seguir. E não tenha medo de passar o caminho. Muita gente tem medo nesse momento de passar o quanto quer investir. Só que aí, se você não passa o quanto você quer investir, você vai ter um projeto lindo e maravilhoso que vai estar fora do seu orçamento. Porque eu te garanto, mais de 90% dos arquitetos que eu conheço, mais de 90% dos clientes que vêm até a gente, na hora que vai chegar ali na execução, não consegue investir o valor que fez os projetos, porque não teve um planejamento antecipado. Agora, quem consegue já caminhar com um bom planejamento, chega lá na frente e consegue fazer. Depois que você fez, então, agora essa etapa de planejamento, a gente vai para a segunda etapa no todo e quarto passo, que é as compras. Então, o que você vai comprar? O que comprar primeiro, o que comprar depois, o que vale a pena comprar enquanto você está no processo de obra, o que não vale comprar enquanto o imóvel está no processo de obra. Bom, aqui tem alguns itens. O primeiro item que vale muito a pena comprar antecipado é a parte de imóvel planejado, desde que você compre com uma empresa séria, com uma empresa que atenda a necessidade e que tenha segurança. Uma das empresas que eu indico muito é a Valcenter. A Valcenter é parceira aqui do canal, já patrocina a gente buscou eles justamente porque são uma empresa séria. Está há mais de 40 anos no mercado, então tem solidez, tem segurança, não vai fechar do dia para a noite. E por que eu recomendo comprar o móvel planejado antes? Porque o móvel planejado vai desses 40% que eu comentei com vocês, provavelmente 20% desse orçamento vai só na parte do mobiliário, vai só na parte de imóvel planejado. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, para você conhecer e ver um pouquinho sobre projetos e características de projeto para poder ver o que vai fazer sentido para você. Mas o que acontece? Na hora de desenvolver um móvel planejado, você tem uma infinidade de possibilidades. E aí, se você não tem um norte, provavelmente você vai se perder. E o móvel planejado, como eu comentei, representa muito no valor do imóvel. E aí, se você vai comprar ele antecipado, com a Valcenter que eu comentei, você consegue pagar durante o período de obra como se fosse um valor à vista, sem ter os reajustes financeiros futuramente. Então isso ajuda muito a você ter fluxo de pagamento. Porque se você deixar para comprar só lá na frente, isso seja com a Valcenter ou com qualquer outra empresa, você vai pagar primeiro o custo desse produto, que vai ser mais caro, porque cada ano que passa as coisas ficam mais caras. E segundo, se você for financiar, você vai pagar uma taxa de juros mais alta, porque você está financiando agora e aí o risco é maior para a empresa, logo ela vai te cobrar uma taxa de juros mais alta. E se você falar, Lucas, eu vou guardar para poder fazer e tal,
a maior parte dos clientes que eu conheço não conseguem fazer guardar. Então, se você for falar que vai guardar e você tiver muita disciplina, show de bola. Mas de qualquer forma você vai pagar mais caro porque o produto ficou mais caro. Então, o melhor é comprar o móvel planejado antes. Depois do móvel planejado, o que agora não comprar durante o período de obra? O que eu não recomendo você comprar durante esse período são os eletrodomésticos. Por quê? Porque se você compra um eletrodoméstico, por exemplo, vou ver uma Black Friday e vou comprar esse eletrodoméstico. A não ser que você compre e já vá utilizar, eu não recomendo você comprar. Porque já aconteceu, por exemplo, de clientes comprarem, chegou, deixou na caixa tudo bonitinho. Na hora que entrou no apartamento, esse cliente comprou uma Black Friday de 1 ano antes. Na hora que chegou para poder instalar, o produto não funcionou. E aí estava fora de garantia, porque a garantia geralmente dos eletrodomésticos são de 1 ano. Então eu não recomendo comprar os eletrodomésticos. Agora, uma outra coisa que você pode contratar seria uma empresa de serviço que vai fazer a prestação de serviço para você da obra. Então o arquiteto vai te indicar geralmente esse serviço. Então contratar um arquiteto ajuda muito a fazer esse planejamento e assim por diante. E também me contratar para te ajudar nesse processo, né? Então eu espero ter te ajudado nesse vídeo, você ter entendido quais são as etapas, os processos, o que fazer e o que não fazer nesse processo quando você compra o imóvel. E se já gostou do vídeo, curte aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.